Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos. As intenções que colocaremos no altar do Senhor hoje são pelas almas de Aparecida Martins Romeu, 7º dia, Maria Isabel Alves Pumareschi, Olinda da Costa Pereira, 2 anos, Anita Martinoni Carbonelli e José Pedro da Silva, 3 anos. Fiquemos de pé para iniciarmos a Eucaristia. A música de entrada vai ser o número 21 no foneto, que é a música da campanha da fraternidade, o hino da campanha da fraternidade. Vocação e missão da igreja, responder ao apelo do Senhor, dizemos com uma certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia a nossa pobreza, para um mundo mais justo formar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor, santo e justo, nos reúne neste dia para darmos início ao grande caminho quaresmal que nos conduzirá à purificação de nossas vidas e à conversão de nosso coração. Serão 40 dias de intensa escuta do Senhor, de jejum, de prática da caridade, para que possamos viver plenamente com Ele a Páscoa. Como o povo de Deus que outrora caminhou pelo deserto, nos dispomos como a Igreja no Brasil a percorrer este caminho sintonizados com os apelos da campanha da fraternidade, que neste ano nos convida a assumir o compromisso de combater a fome como sinal visível de nossa fraternidade. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos convida a escutar o Evangelho que vai mostrar para nós as tentações de Cristo, preparando-nos para a Páscoa. Recordamos nosso caminho de fé batismal, conduzidos pelo Espírito, vamos com Jesus ao deserto. Com Jesus aprendemos a resistir às tentações do maligno, que deseja nos desviar de nossa consagração batismal e arrancar de nós o entusiasmo pelo reino de Deus. Diante das tentações, renovemos nossa fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro, sustentando-nos e sustentados por sua palavra, peçamos perdão ao nosso Deus. É de Deus que nos ama e nos quer bem.
Esse Deus é cheio de misericórdia para com aqueles que se colocam a caminho, em comunhão com Ele. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Criação e pecado dos primeiros pais. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto das árvores que está no meio do jardim, Deus vos disse, não comais dele, nem sequer o toques, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.
A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos, desejável para se alcançar o conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar. Minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado ele não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A
transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, tendo iniciado nossa quaresma na quarta-feira de cinza, neste tempo vamos percorrer um tempo de jejum, de oração, tempo de caridade, aprofundando nossa fé, examinando nossas consciências, para percebermos onde nós devemos mudar, o que devemos mudar em nossa vida pessoal, em nossa vida comunitária, na nossa vivência de fé. Ao ouvirmos o Evangelho, vemos e ouvimos as tentações de Jesus. Nós também no dia a dia temos nossas tentações. E elas têm o tamanho, a grandeza de nossas fraquezas. Podem também ter o tamanho de nossas distrações e até das nossas necessidades. Porém, nada disso significa que elas nos devem prevalecer sobre nossas escolhas. A superação de nossas tentações será sempre possível, pois se trata de apelos que nos conduzem, nos convidam e até mesmo nos seduz. Mas não se trata de uma natureza que determina o nosso agir. Por trás de tudo está sempre um ser humano livre e capaz de se determinar segundo suas verdadeiras escolhas. Daí que este tempo é tempo de revermos nossas escolhas. Numa palavra, tempo de conversão. Por isso, queridos irmãos, a superação de nossas tentações terá sempre o tamanho das nossas convicções. Será muito difícil esperar que alguém seja capaz de se impor sobre suas fraquezas, distrações ou necessidades, se esse alguém, se tal pessoa não tiver nada maior para pensar e para querer. Nenhum de nós se nega a fazer um sacrifício ou renúncia quando o efeito deles é uma coisa que realmente nos interessa. Nossas opções são maiores que os nossos desejos, sonhos, paixões. Na medida que vamos percorrendo o nosso caminho, vivendo a nossa história, vamos também percebendo em que queremos uma coisa de verdade, somos capazes de pegar o preço que ela custa, ou melhor, somos capazes de doar, de renunciar tudo e pagarmos o preço que custa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a meditação e a escuta da palavra deve ser sobre o tipo de fé e esperança que nós cultivamos quando falamos de Deus e das virtudes que Ele nos propõe como estilo de vida mais sadio para a nossa existência.
Queridos irmãos e irmãs, saber que nossa necessidade não é o nosso bem maior, como o pão que podia provir do milagre de transformar as pedras. Compreender que Deus não está a nosso serviço, como vemos Jesus no diálogo com o tentador. Como a tentação de atirar o tempo para provocar a sua providência, determinar que o mundo não pode ocupar o lugar do céu dentro de nós, como a proposta de adorar o demônio para receber as maravilhas do mundo. A palavra de Deus nos diz o que temos que saber. Porém, é preciso saber, compreender, entender. Do contrário, também ela poderá se tornar uma tentação. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. São essas as palavras que encontramos na Escritura, na Bíblia, citadas por Jesus. Por causa dessas convicções, Ele não fez conta de ter jejuado e passado fome, de não conseguir fazer com que as pessoas acreditassem que Ele era o Filho de Deus, de não dominar sobre os reinos do mundo e sua glória. Temos que ter convicções claras daquilo que nós buscamos, e Jesus assim teve. Seu jejum permaneceu, sua oração permaneceu, teve fome? Teve, mas não cedeu à tentação. Não foi compreendido pelos seus, mas não se atirou nos precipícios da vida, provocando a Deus. Como muitas vezes temos também a tentação. Andamos a 140, 150 km por hora quando estamos dirigindo, e dizemos: Deus cuida. Destruímos nossas vidas muitas vezes com as drogas, porque Deus está comigo. E não percebemos que devemos cuidar da nossa saúde, da nossa vida. A nossa oração é para nos ajudar a ser melhores. Confiar em Deus é para que possamos também fazer sua vontade, não a nossa. Jesus então assumiu sua encarnação, sua vida meio de nós. Ele não se importou, repito, em ser Deus a modo humano, a modo do tentador, decaído, humilhado. Ele renuncia de ter que provar para alguém o que ele é, quem ele é. Ele sabia quem era e aceitava o que tinha de fazer. Para a sua missão, bastava estar nas mãos do Pai. Daí que podemos nos perguntar: para a nossa missão, o que devemos fazer?
Onde nós devemos nos colocar? Para realizar minha vocação de pai, de mãe, de filho, de batizados, onde devo me pôr? Onde deve estar centrada a minha vida? Perguntas que os faço, mas que faço a mim no decorrer de cada dia. Onde Deus me quer? Onde eu quero estar? Onde devo estar para fazer a vontade de Deus? Como pai, como mãe, numa palavra, como na igreja, que recebi o batismo do Senhor, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde devo estar? Como posso participar melhor da missão da igreja e da missão que me foi confiada do batismo? Podemos nos perguntar: sei quem eu sou? E o que quero viver? Podemos ousar dizer: Jesus sabia o que ele queria, onde ele deveria estar, e por isso mesmo soube renunciar às tentações, soube superar as tentações. Bastava estar nas mãos do Pai. As atitudes de Jesus é exemplar para nós. Ele não venceu as tentações porque era Deus. Sua natureza divina não convivia com as fragilidades da vida da criatura, mas sua natureza humana experimentava tudo. O que nós também experimentamos e vivemos. E foi assim que ele nos ensinou que podemos vencer as tentações. Basta que tenhamos mais fé e convicção do que a consciência de nossas fraquezas. Basta que não suponhamos que somos grandes como Deus, mas, ocupando nosso lugar, saibamos nos confiar a Deus e lutar para que seu reino habite em nós. A campanha da fraternidade deste ano, para o nosso exercício quaresmal, nos convida a ter presente o tema fraternidade e fome. E o lema: dai-lhes vós mesmos de comer. Todas as igrejas em que vocês passarem vão encontrar este cartaz: fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Há entre nós, em nossa sociedade e até na igreja, pessoas que vão dizer: não vou realizar e refletir a campanha da fraternidade deste ano porque é um tema comunista. Rasgue a Bíblia, então. É o próprio Jesus que nós lemos e escutamos e vai dizer aos discípulos de ontem e de hoje: dai-lhes vós mesmos de comer. Como está então a nossa oração? É uma oração que se volta a Deus e aos irmãos? Estou disposto a uma atitude de conversão?
para ser solidário e atender o convite que o Senhor nos faz através do seu Filho Jesus Cristo? Eis o que podemos refletir. Eis o que podemos fazer nas nossas orações e dias de jejum. Transformemos nosso jejum num ato de caridade, num gesto concreto. Eu costumo brincar. Não basta deixar de comer chocolate durante a quaresma e não transformar esse gesto concreto, esse gesto em um gesto concreto, solidário com aqueles e aqueles e aquelas que mais necessitam. Transformemos nossa oração, transformemos nosso jejum num ato de caridade. E podemos então caminhar durante essa quaresma, ver o que eu vou renunciar, o que eu vou deixar de consumir para que no final deste caminhar quaresmal, no domingo de Ramos, poder junto com toda a igreja, da qual eu faço parte e sou batizado, estar em comunhão com ela para ser solidários a tantos homens e mulheres, milhões e milhões de pessoas que passam fome em nosso país. Como vai ser meu gesto concreto? Você catequizando, qual será seu gesto concreto? Eu não tenho dinheiro. Mas você come todo dia, não come? Faz lanche todos os dias, não? O que você pode diminuir a sua alimentação durante a quaresma e depois, junto com sua família, transformar num gesto concreto e solidário? Você, pai e mãe, como pode ajudar seu filho durante essa quaresma a rezar, a se tornar solidário? Enfim, escolha um gesto concreto. Não faça uma lista de grandes coisas. Escolha uma simples coisa e com ela caminhe. Muitas são as tentações. Por exemplo, a de não dedicar tempo à oração, ou de participar da vida da igreja. O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Vou deixar a palavra de Deus neste tempo de quaresma a entrar em meu coração e desde aí então poder ser uma pessoa mais humana. Talvez não mais igrejeiro, mas mais humano, mais discípulo de Jesus de Nazaré. Eis alguns dos exemplos que dou que também pode nos ajudar a caminhar nesta casa. Que o Senhor nosso Deus abra o nosso coração, nossos entendimentos, para sermos homens e mulheres solidários na construção do reino de Deus, que também é nosso. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir já os vivos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste tempo favorável, elevemos nossas preces a Cristo, nosso Senhor. Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Ó Cristo, fonte de salvação e de vida, dai a todos os cristãos a graça de testemunhar o vosso Evangelho e de ser no mundo defensores da vida. Rezemos. Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Ó Cristo, enfrentastes as tentações com o poder de vossa palavra. Ajudai os que se preparam nesta quaresma para receber os sacramentos da iniciação a caminhar convosco, fiéis à escuta de vossos mandamentos. Rezemos. Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Ó Cristo, fostes humilhados sem nunca responder com violência. Livrai-nos de todo sentimento de vingança e dai-nos a graça de perdoar sempre e de buscar o vosso perdão. Rezemos. Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Ó Cristo, nosso irmão, que nos chamais constantemente à conversão, tendo realizado nosso sínodo arquidiocesano, sustentai com a força do vosso Espírito as conclusões que acolheremos para o bem da missão em nossa cidade. Rezemos. Cristo, Filho do Deus vivo, ouvi-nos. Concluamos nossas preces comunitárias dizendo a oração da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes, e nos ensinou, dai-vos vós mesmos de comer, confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça e bondade, ajudai-nos a promover uma sociedade solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Apresentemos a Deus as nossas ofertas cantando. Ser bendito, Senhor, para sempre, e nos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao preparar-nos
para que, reunidos ao redor da mesa do Senhor, possamos oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações altos. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar as graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Céus e terras cantam seu imenso amor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. E bendito seja Cristo Salvador, que em seu nome veio ser um Redentor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de unir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, na ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e de santidade. Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecer o sacrifício que nos reconcilia convosco. E conceder que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna, com os nossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os nossos apóstolos e mártires, São Judas Tadeu, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Odilo, com todos os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença, e uni em vós, Pai de misericórdia, todos os nossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Aparecida Martins Romeu, Maria Isabel Alves do Maresco, Olinda da Costa Pereira, Anita Martinoni Carbonelli e José Pedro da Silva. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, ousamos dizer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O homem não vive
da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Mas desejáveis do teu olho são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Oremos. Ó Deus, que alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo pão vivo e verdadeiro e viver de toda a palavra que sai de vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Juntos façamos a oração do nosso sínodo arquidiocesano. Divino Espírito Santo, vós sois a alma da Igreja e renovais a face da terra. Vinde em nosso auxílio,
na realização do primeiro sínodo arquidiocesano de São Paulo. Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade. Animai-nos com um vivo ardor missionário para o testemunho do Evangelho nesta cidade imensa, seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, do apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, e São José de Anchieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Alba, os bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta, os santos padroeiros de nossas comunidades. Sejamos também nós adorosos discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele todos tenham vida em abundância. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém. Vamos sentar dois avisos. Amanhã, segunda-feira, texto dos homens às 19 horas. Logo a seguir, 19h30, a missa. Terça-feira, dia 28, dedicada ao padroeiro, São Judas Tadeu. Como todos os meses fazemos, missa às 7h30 da manhã, meio-dia, às 15 horas e 19h30. Quarta-feira a sábado, missa às 7h30 da manhã. Sexta-feira próxima, primeira sexta-feira do mês, missa às 7h30 da manhã, dedicada ao apostolado da oração. Às 15 horas, durante todas as sextas-feiras da Quaresma, via sacra às 15 horas. Então, todas as sextas-feiras, temos durante a Quaresma a via sacra às 15 horas aqui na igreja. Sábado, abertura do ano pastoral da região Belém, da qual nós fazemos parte. Nossa paróquia faz parte da região Belém. Então, a missa de abertura do ano pastoral, às 15 horas, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Rua João Soares, 13, quarta parada. Gesto concreto, se pede àqueles que forem 1 quilo de alimento não perecível. Domingo, missa às 8, às 10 e às 19 horas. Está um pouquinho longe, mas muito perto de nós. Dia 7 de maio, Romaria da Arquidiocese de São Paulo, a Aparecida. Então, Romaria da Arquidiocese, portanto, também Romaria nossa. Nós somos Paróquia São Judas Tadeu e fazemos parte da Arquidiocese de São Paulo. Então, todos nós, como paróquia, somos chamados a participar da Romaria Arquidiocesana Aparecida. Então, será no dia 7 de maio de 2023. O valor da passagem é R$ 65,00, ida e volta. Maiores informações na Secretaria Paroquial, durante a semana. Então, nos sintamos convidados e motivados a incentivar a outros que desejam ir e querem ir, então, e podem ir. Se tem alguém que quer ir, mas por condições financeiras não tem como,
manifeste seu desejo e nós veremos como fazer para ajudar, né, aqueles que desejam ir. Mas aqueles que necessitam de fato, ou não os muquiranas. Tem gente que fala que não tem e tem disponibilidade. Né? Então, aqueles que realmente desejam ir, fazer esta romaria, em devoção à Nossa Senhora Aparecida, e que, por questões econômicas, não estão manifestando a vontade de ir, né? Manifeste. E vamos ver como comunidade o que fazer. Tá bom? Assim toda a nossa paróquia estará participando deste momento de oração e romaria à Aparecida do Norte. E por último, não sem mais importância, mas importante tanto quanto os outros avisos, a partir desta segunda-feira, de segunda a sexta, todos os dias à tarde, teremos um dos sacerdotes da nossa comunidade à disposição aqui na igreja, né, para atender aqueles que assim desejam. Conversar, receber uma direção espiritual, fazer um desabafo, enfim, o que desejar confessar com o sacerdote que tiver naquele momento. Aqui estamos, no período de 5 horas da tarde, das 17 horas, até o momento que a gente fecha a igreja, que por volta de 19 horas, 19h30. Ok? Então, aproveite, né, a disponibilidade que estamos oferecendo. A você que veio rezar os seus entes queridos, seja de 7º dia, mês e anos, nossa oração solidária. De toda uma família de Aparecida Martins Romeu no seu 7º dia. Então queremos rezar por toda a família e com toda a comunidade. Junto com ela, todos aqueles e aquelas que vieram rezar por seus entes queridos. Nos colocamos de pé e saudamos a nossa Mãe Maria, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos nós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana e de paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, dissemos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordar-nos o que nós devemos.